Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Alex e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver uma equação de segundo grau. Então observe inicialmente que a fórmula de Bhaskara ela foi dada esse nome em homenagem ao matemático Bhaskara, que era um matemático hindu, e ele foi o primeiro a demonstrar a validade dessa fórmula, ou seja, que essa fórmula realmente sendo utilizada, ela dava certo para resolver uma equação de segundo grau. E aí, para utilizar essa fórmula de Bhaskara na equação de segundo grau, para resolvê-la, nós temos inicialmente que dar uma relembradinha, né? Como que é uma equação de segundo grau. Ela tem esse formato aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E aí lembrando que esse a, esse b e este c aqui, eles são os coeficientes da nossa equação. E observar também que o a ele tem que ser diferente de zero, ou seja, esse coeficiente a aqui ele não pode ser zero, porque se ele fosse zero, 0 vezes x² iria dar zero, e aí iria ficar uma equação de primeiro grau. Bom, a fórmula de Bhaskara tem esse formato aqui, ó, esse formato meio assustador, né? Tem alguns livros em algumas escolas que os professores utilizam, ao invés de colocar dentro da raiz b² menos 4ac, eles utilizam delta, mas é exatamente a mesma coisa. Eu vou utilizar essa fórmula nesse formato aqui, tá? Eu sei que é um pouco assustador, mas é a fórmula de Bhaskara e nós vamos aprender hoje aqui, então, como utilizar essa fórmula para resolver a equação de segundo grau. Então, pessoal, o nosso primeiro exemplo aqui para a gente poder usar a fórmula de Bhaskara para resolver essa equação de segundo grau vai ser essa, x² mais 5x mais 6 igual a zero. E aí nós precisamos inicialmente identificar os coeficientes para que a gente possa colocar naquela fórmula de Bhaskara. Para que a gente identifique os coeficientes, nós vamos ter que comparar com a forma geral da equação de segundo grau, que é essa daqui, ó, que eu já tinha passado anteriormente para vocês. Então, nós vamos precisar identificar os coeficientes a, b e c. Observem que aqui nessa nossa equação, o nosso coeficiente a, ele aparentemente não está aqui, mas ele está implícito. Então, vejam que aqui é 1, por mais que não apareça, mas é 1. Portanto, o nosso coeficiente a será 1. O nosso coeficiente b é aquele que está junto com o x, portanto, 5. E o nosso c a gente vai dizer que é o termo independente, aquele que não está dependendo de x, portanto, esse termo sozinho aqui. Esse é o termo c. Então, a partir desse momento, nós vamos pegar todos esses coeficientes aqui, coeficiente a, b e c representados por 1, 5 e 6, e vamos aplicar aqui na fórmula de Bhaskara. Então, vamos começar passo a passo para a gente entender como substituir cada letra dessa daqui pelo coeficiente. Então, vejam, novamente eu coloquei aqui que o coeficiente a é 1, o b é 5 e o c é 6, que foi o que nós pegamos anteriormente na nossa equação. Vou pegar a fórmula de Bhaskara, vou colocar aqui, que também a gente pode chamar simplesmente de fórmula resolutiva. Aí agora eu vou repetir o x e vou colocar esse traço aqui da fração. Então, eu vou repetir o menos, que é o da fórmula. O b, vejam que ele é 5, portanto, eu vou colocar 5. Vou repetir esse mais ou menos aqui, que é no sentido de uma resposta eu vou considerar a conta aqui com sinal positivo e a outra eu vou ter que fazer a conta com sinal negativo. Então, mais ou menos. Agora eu vou colocar a raiz quadrada. No lugar de b, eu vou colocar novamente 5, porque está aqui, ó, b vale 5. Depois eu vou repetir o sinal de menos dessa fórmula, 4. E aí vejam que esse 4ac significa 4 vezes o a e vezes o valor do c. Então, agora eu vou colocar no lugar do a esse 1. Depois, no lugar de c, também eu vou multiplicar, eu vou colocar o valor de c, portanto, 6. E tudo isso daqui vai ser dividido por 2 vezes a, ou seja, 2 vezes a. Quem é o a? 1, portanto, 2 vezes 1. E aí, aqui embaixo, eu vou escrever novamente x, ele vai ser igual, vou repetir esse traço da fração, né, porque a gente está fazendo uma divisão,
Vou repetir o sinal de menos e o 5, porque a princípio eu não tenho o que fazer com ele aqui. Eu primeiro tenho que desmanchar tudo que está dentro da raiz quadrada. Repito mais e menos. Agora, raiz quadrada novamente o símbolo. E vou efetuando a operação. Ó. 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 6, 24. E aqui embaixo eu já resolvo também. 2 vezes 1, 2. Portanto, escrevo novamente x é igual. Vou repetir o menos 5, porque ainda não tenho o que fazer com ele, eu preciso desmanchar o que está dentro da raiz. Mais ou menos, raiz quadrada, 25 menos 24, 1. E aqui embaixo, 2. Aí aqui em cima eu vou vir, vou escrever x igual menos 5, porque ainda não tenho o que fazer com ele. E agora sim, eu vou fazer raiz quadrada de 1, 1 e 2 embaixo. Portanto, nesse momento aqui, a partir desse momento que eu tirei a raiz, eu fiquei com menos 5 mais menos 1 dividido para 2. Eu vou considerar dois valores. Um valor que vai ser o x1, que eu vou considerar esse sinal positivo. Então, primeiro eu vou considerar apenas o sinal positivo. Então, eu farei menos 5 mais 1 dividido para 2. E agora eu faço, então, menos 5 mais 1, menos 4, dividido para 2, vai dar menos 2. Aqui ficou meio riscado, né? Mas é menos 2. E a segunda resposta que eu vou considerar, já que era mais e menos, agora eu vou considerar esse sinal aqui de menos, ó. Portanto, menos 5 menos 1 dividido para 2, eu tenho menos 5 com menos 1, menos 6, dividido para 2. Portanto, menos 3. Com isso, então, nós chegamos à solução da nossa equação. Ao resolver essa equação, eu chego à solução menos 2 e à solução menos 3. Ou seja, menos 2 e menos 3 são soluções da nossa equação de segundo grau. Então é isso, pessoal. Se inscrevam no canal e até uma próxima aula.